E a audiência pública debate hoje na Câmara de Vereadores o fim da tramitação de um projeto de lei do governo do estado que pretende taxar produtos agrícolas. Produtores rurais do Paraná estão em estado de alerta. Em Londrina, eles participam hoje na Câmara de Vereadores de uma audiência pública que será realizada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio para debater o estudo da reversão do ITR em benefício do produtor rural e o arquivamento definitivo do projeto de lei apresentado pelo governo do estado, que pretende criar o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Paraná. A proposta do governo do Paraná previa como principal fonte de recurso desse novo fundo a taxação de produtos da agricultura e também da pecuária paranaense, o que causou revolta da classe produtora. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP e a Sociedade Rural do Paraná fizeram até uma nota de repúdio contra o projeto na época. Com a polêmica, o governo retirou o projeto de tramitação da Assembleia Legislativa, mas não realizou o arquivamento, que é exigido pelas entidades ligadas ao setor. O encontro de hoje na Câmara de Vereadores vai contar com a presença da sociedade civil organizada e entidades públicas, além de técnicos, servidores públicos e profissionais liberais, para que repassem informações importantes sobre o papel do governo, o papel do desenvolvimento e agronegócio aqui na região de Londrina. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Agronegócio, o vereador Ailton Nantes, antecipou que deste encontro vai sair um documento que será direcionado para o governo do estado, solicitando o arquivamento definitivo da proposta. Para participar do encontro, basta acessar o site da Câmara de Vereadores ou os perfis do Legislativo Londrinense no YouTube e no Facebook para poder acompanhar, então, essa audiência pública, Raquel. Isso vai dar pano para manga ainda, né? Isso também em Goiás, o governador de lá querendo fazer essa taxação. A gente sabe aí que o governo teve uma queda muito grande com o ICMS, a gente não entende se isso é uma maneira de recuperar, né, rendimento, porque as palavras é tudo, como é que fala? São desenvolvimento, blá, 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 mas ninguém sabe onde isso vai parar. O que sabe é que vai aumentar imposto, né? E a troco do quê? Então, assim, isso ficou muito obscuro, causou uma grande revolta. Lá em Goiás teve até um quebra-quebra lá. Aqui ainda foi um pouco mais tranquilo, o povo foi um pouco mais civilizado. Mas eu acho que isso aqui não vai acabar bem, não. A gente sabe que o país, né, Raquel, é um dos que mais arrecada impostos do mundo. Infelizmente, acho que um dos que menos tem retorno do mundo, né, em todos os sentidos. E um dos que a gente vê uma máquina pública inchada, com cargos comissionados com salários altíssimos, com benefícios que ninguém consegue entender para políticos. Tem um fundo partidário bilionário que eles já metem a mão nesse dinheiro para poder fazer campanha e depois eles querem ainda continuar mamando ali. E toda vez que se fala em aumentar imposto, se gera essa revolta. Porque ninguém aguenta mais pagar imposto. Essa é a realidade. Precisa de uma reorganização, né? E a realidade é que o seguinte, você fala, se aumentar imposto lá, eu não sou agricultor, eu não sou do agro. Meu filho, quem produz comida no nosso país, vai chegar na sua mesa. Quem produz tudo no nosso país é o agro. Então, se vai aumentar imposto para o agricultor, vai aumentar imposto para todo mundo. Não vai aumentar imposto para ele, porque o agricultor vai ter que repassar esse valor, porque senão ele não consegue ter o lucro dele também. Então, quer dizer... É negócio. Não é uma revolta de uma classe, né? É uma revolta de toda uma sociedade, que quando surge um aumento na cadeia de produção, você tem que olhar e falar, ixi... Agora é o que você falou. Imposto, a coisa vai ficar feia. Reduzir cargo, reduzir valor do que esse povo recebe. A gente viu recentemente que foi um inchaço lá, né? Aumenta funcionário na Assembleia, no Judiciário, no governo. Ninguém tá nem aí. Sim. E aí depois quer apertar para os setores pagarem mais imposto, né? E como o agro aí é o único que ainda está respirando, eles foram para cima do agro. E o agro não gostou, não. E eu tenho até alguns comentários divididos, né? Porque o Bernardo coloca assim, tem que taxar o agro sim. A Flávia coloca, tem que taxar mesmo. Tem muito dinheiro esse povo. A Joana coloca, quem tem mais, paga mais. E o Marcelo Fernandes, taxar nunca é o melhor caminho, né? Ele coloca aqui. A Sâmia coloca, um absurdo essa taxação. William Hamilton, temos que lembrar que isso impacta lá na ponta. Não é bem assim. É o que a gente acabou de falar aqui. É o que a gente está falando aqui, né?
Taxa o agro e você paga, tá? O Paulo André concordo que tem que taxar, porque o agro não pode ser tocado, ele questiona. É muito mimimi pro agro. O Bernardo sempre chega, mas sou favorável porque vão inventar de taxar os mais pobres. A Flávia Petrobon. Isso é para cobrir o rombo do ICMS dos combustíveis, como a Raquel já tinha falado. Agora, é muito simples você imaginar que no nosso país a gente vai resolver o nosso problema taxando grandes fortunas ou taxando quem ganha mais, que algumas pessoas colocam assim. Mas você tem que sempre imaginar que a gente não vive numa ilha. Que em setores, né, isso vai ter repercussão, né? A gente entende, assim, que muitas vezes, por exemplo, assim, você vê o agro sendo beneficiado em vários sentidos. Mas a grande questão é, como disse o William, a solução não é taxar simplesmente quem está ganhando mais, se alguns ouvintes entendem assim, ou taxar o agro, porque, como eu disse, não vai ficar lá. Vai chegar aqui. Isso é negócio. Se você taxar a indústria, pobre, ela vai ter que repassar para o Exato. produto. Se você taxar o agro, ele vai repassar. Eles não vão ficar com isso no colo deles. E quando a gente está falando do agro, a gente está falando da comida na mesa, né? E esse é o problema. Enfim. Que é o que mais teve aumento na pandemia, né? Sim. Uma série de fatores. E o Fernando até coloca, o Fernando Boldrin, mas quem ganha mais tem que pagar mais, Buganza. Fernando, eu até entendo, mas aí o que a gente precisa? Aí a gente precisaria de uma grande reforma na taxação de impostos. Uma reforma tributária, que vem falando há muito tempo, administrativa, Exato. Tributária. Isso precisa ser feito há muitos anos, é discutido isso no Congresso, mas nunca sai do papel. É sempre assim, o ano que vem acontece, o ano que vem Exato. Acontece. E daí eu concordo. Eu acho que hoje se taxa muito errado o imposto no nosso país. Eu não concordo se você tem uma empresa... Eu concordo com o Fernando. E ele fala, veja, você paga os mesmos 27% de imposto de renda que um bilionário paga. Né? Ele coloca aqui. E tem até outras discussões, como, por exemplo, o mais pobre, ele paga o mesmo valor do imposto que o mais rico quando vai cobrar um produto. Ele paga o mesmo valor, mesmo com ganhos diferentes. Mas aí a grande questão aí não é só a questão da taxação do agro. Aí você tem que uma reforma toda uma cadeia tributária, né? Para entender. E vamos falar a verdade, né? Eu duvido muito que isso um dia vai acontecer. Fica sempre o próximo ano. Não, no ano que vem precisamos discutir. Isso é prioritário. É sempre prioritário para o começo do ano. E nunca acontece, né? Pan News Londrina 10h20.